Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Sou Caliel Conrado e estamos caminhando aí para os momentos finais do nosso programa. Mas não poderíamos fechar a nossa edição de quarta-feira sem conversarmos com a nossa amiga, né, que está deixando a cidade de Cajazeiras, a excelentíssima doutora Silvana Carvalho, né, que é a juíza da segunda vara da comarca aqui de Cajazeiras. Doutora Silvana, é um prazer imenso recebê-la aqui no programa Interview. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora nesse momento. E realmente hoje é uma data dúbia para mim, em especial, uma data de alegria pela partida, porque irei para mais perto da minha família, mas em compensação de tristeza, porque estarei deixando essa cidade de Cajazeiras, uma cidade que tão bem me acolheu durante todo este tempo em que estive aqui. Quantos anos atuando aqui em Cajazeiras, doutora? Na verdade, eu cheguei em Cajazeiras, foi minha primeira comarca, há 10 anos atrás. Passei 8 meses, saí e depois retornei, de onde estou há cerca de 6 anos e 8 meses novamente. Quais são as principais experiências que você... Foi sua primeira comarca, deu aquele friozinho na barriga, enfrentou muitas dificuldades, até mesmo como mulher, para assumir uma comarca tão importante como a segunda vara, não foi isso? Isso. Na verdade, a primeira vez que eu assumi a primeira vara. Então, teve uma oportunidade única que foi presidir o primeiro júri, a primeira audiência. Todos foram aqui nessa cidade de Cajazeiras. E sempre a primeira vez, para todos, em qualquer emprego, mas especialmente para o juiz, é um momento de muita tensão, de muita expectativa, mas também de muito aprendizado. Então, Cajazeiras foi muito cheio de primeiras vezes, não é, no meu trabalho. E isso foi fantástico, porque fez crescer, não é, a capacidade profissional de um todo que essa cidade oferece, de questões diferentes, de diferentes complexidades, e isso aumenta bastante a nossa capacidade de resolver problemas, de resolver processos. Ao longo de 10 anos que a senhora milita aqui na parte jurídica de Cajazeiras, claro que teve momentos difíceis, que teve pressões, teve ameaças também. E como é que a senhora conseguiu, como juíza e como mulher principalmente, confrontar? Só teve confrontos acirrados com pessoas da cidade de Cajazeiras para defender a lei, para defender os interesses e as causas judiciais? Veja bem, a cidade de Cajazeiras tem um povo bastante respeitador, um povo muito educado. Porém, como toda cidade, existe criminalidade. E existindo isso, nós temos problemas que não são só exclusivos de Cajazeiras, mas de um país como um todo, que é o aumento de crimes praticados por usuários de droga. Então, o tráfico de drogas também é um problema que assola esta cidade. E com isso, um grande grau de periculosidade pelo dinheiro que envolve esse tipo de transação, bem como também os casos de crimes sexuais aqui nesta cidade, que são crimes que chocam bastante, principalmente a minha vara, que é uma vara privativa de infância e da juventude. Então, passei aqui por casos muito, muito chocantes de estupro, não é? Casos chocantes que maculam um pouco até a imagem do próprio ser humano, de como um ser humano é capaz de cometer tamanhas atrocidades contra as crianças, contra os adolescentes. E comecei a encampar também não só no campo profissional, na minha atitude como juiz, mas também como cidadã. E passei a integrar a Casa da Amizade, não é, que é uma instituição pertencente ao Rotary Club, filantrópica, para também fazer um trabalho social com algumas crianças da comunidade. Mas o que eu achei mais importante de todo esse aprendizado com os crimes mais graves é saber que nós, magistrados, temos um papel social. E esse papel social nos exige uma postura rápida, direta, não é? Sem oscilações, porque a criminalidade cresce de modo assustador e nós precisamos conter. Então, não podemos estar suscetíveis a ameaças, ou o receio, ou o medo de que determinados criminosos possam se insurgir contra as nossas sentenças e nossas decisões. Acho que o magistrado, na verdade, hoje o magistrado brasileiro, na hora de decidir, ele sequer pensa nesse tipo de consequência. Ao contrário, pensa apenas que é o seu dever fazer aquele papel e que espera que aquela decisão seja respeitada. Felizmente, na cidade de Cajazeiras, nós tivemos muito mais respeito do que ameaças.
Me corrija se eu tiver errado, equivocado na minha avaliação, mas eu venho percebendo que os crimes em relação à criança e o adolescente, ele vem crescendo um pouco na cidade de Cajazeiras, na região. Né? No seu papel como jurista, a que se deve esse possível crescimento? É falta de políticas públicas? É falta de orientação do pai? Há uma certa também omissão por parte do judiciário nesse sentido? Olha, são muitas as causas, não é, para a questão da criança e do adolescente na nossa cidade e no nosso país. A grande verdade é que nós não temos uma solução mágica para isso, até porque as nações mais desenvolvidas do mundo também têm problemas com as suas crianças, seus adolescentes, não é? Nós temos aí Estados Unidos, que tem tantos direitos humanos respeitados, e nós temos crimes horrendos, como atiradores, né? Pessoas que são outras crianças matando outras crianças e sem motivo social aparente. Ao contrário, a gente vê pessoas de famílias, às vezes, abastadas, né? E que tiveram condições de comprar arma e, mesmo assim, cometem esses tipos de delito. Então, eu vejo aí várias razões. A primeira delas, e aí a gente falando no microsistema da cidade de Cajazeiras, vejo a questão da facilidade com que a droga se difundiu. Segundo, a ausência no município de local próprio de tratamento para o drogado, quando ele ainda não entrou no crime. Porque, veja bem, muitos das crianças e adolescentes que começam a usar drogas já recebem preocupação dos pais, querendo interná-los, querendo tratá-los, e muitos deixam de fazer esse tipo de tratamento por falta de condições financeiras, não terem como marcar com esses recursos. E assim, muitas vezes, espera aquele menor cometer um crime, cometer uma atrocidade, para aí sim a justiça determinar a internação, e só então ele ficar livre da convivência com aquele menor. E se esquece que a internação que o Poder Judiciário faz é, na verdade, uma prisão para menor do que propriamente um tratamento para o toxicômano. A outra questão que eu aí bato de frente, em relação até à minha posição religiosa que tem, do nosso dever cristão de cuidar dessas crianças, é saber que o grande aumento da criminalidade existente no nosso país está profundamente ligado à defasagem da instituição família. Então, nós vemos hoje uma família desestruturada, gerando vários filhos. E aí, quando eu digo desestruturadas, não apenas na falta de condições financeiras, mas também na falta de condições psicológicas de criarem filho. E quando eu falo em famílias estruturadas, falo aqui sem nenhum preconceito. Existem famílias formadas apenas por um pai, ou formadas apenas pela mãe, e que são altamente estruturadas. Estou falando daquelas famílias que não têm uma relação familiar saudável. Não é? Com brigas, muitas vezes o próprio pai e a própria mãe já são usuários de droga, já são usuários de bebida alcoólica em excesso, não é? E todo esse clima familiar, já é tecnicamente provado, não produz um desenvolvimento salutar da criança e do adolescente. Então, isso nós vemos em 99% dos casos, dos menores que chegaram nesta vara de infância e da juventude, que ao buscar a sua história pessoal, a sua história familiar, vemos grandes rupturas nos laços de amor, nos laços de carinho, nos laços de atenção que aquela família deveria dedicar àquela criança e adolescente e assim não fez. E fora isso, a própria rebeldia da juventude, onde todos nós passamos e que sabemos que se não for bem orientada, se não tiver um acompanhamento educacional para cada fase, se não tiver um tipo de situação que faça aquele menor ou aquele adolescente extravasar suas energias, seja através do esporte, seja através da música, seja através das amizades, o menor também está sujeito a toda aquela embolia de hormônios, não é? Que pode fazer despertar esse interesse pela agressividade, pela rebeldia e aí também com os atos de vandalismo. Uma das perguntas mais comuns, e até de certa forma banal, na parte social, é serem conscientes
do crescimento do tráfico, do narcotráfico em Cajazeiras e na região. Aí existe uma parte de uma cobrança da sociedade. Sim, mas a justiça, todo mundo às vezes na rua sabe quem é o traficante, aonde se vende isso, onde está se negociando, que estão usando menores para fazer o tráfico, e às vezes os juízes, eles não tomam as medidas, não chega lá, prende. Existe, o que dificulta hoje a justiça ser mais dura e mais severa em relação ao tráfico de drogas? É as leis? Falta de provas? É falta de apoio da sociedade? Veja bem, existem vários aspectos quando a gente fala em relação a drogas. O primeiro aspecto é a gente saber que o verdadeiro traficante não é esse que anda pelas ruas. Esses são os pequenos conhecidos como aviãozinhos, não é? E são pequenos traficantes que não têm ainda noção da movimentação que o dinheiro gera. Esses são os que ganham pouco, não é, com o tráfico, e que se arriscam bastante a serem pegos pela polícia e que na grande maioria das vezes são pegos, sim. O que há dificuldade é de se combater o tráfico como crime organizado. É saber justamente quem é que está fornecendo esta droga naquela cidade, naquele bairro. Ou seja, pegar esse grande traficante. E aí, quando se começa a entrar nessa rede de tráfico, propriamente dito, nesse crime organizado, se chega a considerações impressionantes. De se saber, por exemplo, que o tráfico está enraizado em praticamente todos os segmentos da sociedade. E como é uma rede muito bem montada, e aí a gente se engana, nós da população, de achar que o tráfico está apenas restrito naquilo que a gente vê nas ruas, naquela troca do cigarro, de maconha ou do saquinho de cocaína, e achar que o tráfico é apenas isso, quando na verdade o grande tráfico é extremamente organizado e difícil de se rastrear aonde está aquele fornecedor. Isso quer dizer que existem pessoas poderosas por trás alimentando o narcotráfico? A própria mídia, não é, se encarrega de nos dar esses exemplos. Quando a gente vai ver os grandes traficantes que são pegos em alguma raridade, a gente vê o tamanho da fortuna e o montante que eles trabalham na rede e de pessoas envolvidas naquela rede de tráfico. Então, isso não é diferente na pequena cidade. Não é diferente. Então, todos nós sabemos que existe essa rede, existem polícias especializadas nesse tipo, grupos de investigação, e graças a esses grupos, o aumento, não é, da prisão de traficantes tem sido bastante elevado, principalmente dos 5 anos para cá. Mas aí temos também falhas legislativas que, defendendo o grande princípio da inocência, onde ninguém pode ser culpado senão com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos permite pensar que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E com isso houve uma grande mudança em como a prisão hoje é vista no Brasil. Então, a prisão já era um estado de exceção. Hoje, com a nova legislação ocorrida depois de 2008, a prisão passou a ser ainda a exceção da exceção. Então, hoje, para um juiz conseguir manter legalmente uma pessoa presa, é preciso muita justificativa. E com isso, né, algumas prisões que os policiais militares têm tanto sacrifício de efetuar e não entendem por que é que a justiça solta nas semanas seguintes. Hoje, para você ter um crime, tem que efetuar a prisão, tem que ser um crime de pena de reclusão superior a 4 anos. Ora, daí já tira qualquer furto. Agora, explica para a sociedade que um cidadão que te furtou, no outro dia está solto e liberado. Então, isso é complicado para a sociedade entender que o juiz age fincado na legislação. E se a legislação não ajuda, acho até que a intenção foi boa, a intenção foi esvaziar um pouco as cadeias públicas, os presídios, de presos provisórios, que ficavam tanto tempo presos esperando uma sentença, mas no fundo está servindo para impunidade. Né? Está servindo para não darmos uma resposta imediata a crimes que acontecem na nossa sociedade, que seria aquela prisão rápida, eficaz, enquanto aguarda a sentença condenatória. A questão do estupro, da violência contra a criança, contra o adolescente, caminham muito juntos na questão da droga. Nessa sua atuação aqui em Cajazeiras, conseguiu punir o necessário?
Olha, teve algum caso, ou alguns casos, que a senhora sabia que ali tinha prova, que aquela pessoa era culpada, mas infelizmente, devido às brechas judiciais, essa pessoa não foi punida? Veja bem, muitos casos se conseguiu chegar até o fim da investigação e se comprovou que houve sim um estupro, houve sim uma violência sexual. Para isso, a palavra da vítima é fundamental. E eu sempre digo às mulheres a quem conheço que quem decide ou não o futuro de uma pessoa que violenta a mulher é a própria mulher. É ela que deve ser a responsável de parar este criminoso. Porque se silenciar, possivelmente ele vai cometer o mesmo crime com outras mulheres. Então a preocupação que a gente tem é que a vítima siga em frente com a sua denúncia, com a sua postura, o seu relato do crime. Se assim não fizer, imagine, é muito difícil condenar um criminoso. Principalmente nos crimes sexuais que acontecem às escondidas, geralmente na presença apenas do agressor e da vítima. Então, se a vítima ela não se mantém firme neste propósito de relatar a verdade, e para relatar da verdade a justiça precisa saber os detalhes de como aquilo ocorreu, que se torna muito mais difícil o trabalho da justiça quando essa vítima não colabora. Fica praticamente impossível condená-la. E aí defendo os meus colegas do Ministério Público que não tem muito o que fazer numa acusação onde a vítima não colabora. Claro que tivemos assim alguns casos emblemáticos, né? Casos em que muitas vezes a vítima até forja, né, aquilo ali que acontece, às vezes por se sentir rejeitada, né, por aquele amante, pelo aquele marido. Mas a grande verdade é, o que é trazido para a justiça é apurado. Agora, nem sempre existem provas suficientes para a condenação do réu. Às vezes por má instrução do processo, às vezes porque as testemunhas não colaboram. A gente, infelizmente, vive numa cultura onde ninguém quer meter a colher, não é, na relação de ninguém, não é? E com isso essa omissão se torna, na verdade, uma grande ajuda para o criminoso sair sem nenhuma penalidade cabível. Doutora Silvana, qual a sensação que a senhora, como juíza, sente, por exemplo, na hora de ler uma sentença, na hora de dar o veredito, na hora de dar uma condenação? Que deve ter enfrentado muito isso ao longo de sua jornada como juíza. O que você sente depois quando chega em casa? Você bate aquela reflexão, rapaz, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fui injusto em algum momento? Será que de repente eu cometi algum tipo de injustiça? Será que aquela pessoa realmente merecia tudo aquilo, aqueles anos de prisão, aquela condenação? Bate de vez em quando esse momento assim de confusão existencial junto com a profissão, em julgar um ser humano, em condenar um ser humano? Ler uma sentença? Veja bem, a dúvida paira sobre qualquer ser humano. A dúvida ela é inerente à humanidade. Mas, no meu caso particularmente, eu entendo que eu não julgo apenas, não é a pessoa, eu julgo o processo. Eu julgo o que aquela pessoa fez. Não é? Claro que muitas vezes as histórias humanas que nós temos, que são trazidas junto com este processo, a nossa impressão pessoal daquele criminoso, daquela vítima, mexem com o ser humano. O juiz é um ser humano como outro qualquer. Ele só não pode deixar que impressões suas que não estejam no processo lhe influenciem na hora da sentença. Então, claro que às vezes tem aquela frustração do juiz dizer, eu tenho certeza que aquele homem é culpado, e olhar no processo e não ter provas para condená-lo. E a obrigação legal nos diz para absolvê-lo. É lógico também que acontece o contrário, às vezes está todo um circo armado para condenar uma certa pessoa e você tem aquela impressão, aquela luz íntima de que não foi bem daquele jeito que aconteceu aquele crime. Porém, o juiz ele deve se ater ao que está nos autos. E se lembrar o seguinte, que além de nós, existe a justiça divina que não falha. E além disso, existe sempre a possibilidade do tempo mostrar a verdade.
E o tempo mostra esta verdade. Então, se aquela sentença, ela não se mostrou adequada naquele momento, porque deveria condenar quando poderia absolver e vice-versa, nós temos sempre os recursos, os tribunais, aonde este tempo, uma nova análise processual, vai produzir o melhor resultado para aquele caso em concreto. Então, na verdade, todo juiz deve ter apenas aquela certeza do dever cumprido naquele processo. Mas não vou mentir, dizer que não existem processos que mexem com o nosso sono, que mexem com a nossa capacidade de pensar e raciocinar. Pessoalmente, os crimes envolvendo crianças e adolescentes mexem com a minha pessoa por ser mãe, né? E acredito como todo ser humano, mas não me penalizo por isso. Porque se a nossa justiça, a justiça brasileira, precisassem de juízes sem alma, sem coração e sem sentimento, nós apenas teríamos computadores para dar as sentenças. Tem essa impressão que o juiz é frio, que é distante. De jeito nenhum. O juiz tem que ser humano porque ele julga os seus semelhantes. Ele não pode aceitar o crime ou aceitar aquela contravenção. Mas ele cabe sim, na hora da pena, ele averiguar como aquele crime foi praticado, como se dá aquele ser humano. E é impossível não se sensibilizar diante de determinadas situações. Doutora Silvana, nós sabemos que existe muitos crimes, apesar da punição, de colocar na cadeia e tal, mas existem muitos crimes que são impunes hoje no Brasil. Existem muitas brechas na lei que favorecem, por exemplo, alguns criminosos que conseguem se safar da justiça, porque tem dinheiro, conseguem contratar um bom advogado. Já está passando a hora de acontecer uma reforma no judiciário no Brasil todo, reforma nas leis. Você defende isso? Já passou dessa hora? Ou você acha que do jeito que tá bom, o que está faltando é mais gente para trabalhar? Eu acho o seguinte, acho que a reforma das leis, elas são necessárias, tem que seguir realmente o que a sociedade anseia, o que a sociedade deseja. Mas o que eu vejo também é que, na verdade, essa grande quantidade de leis formam redes de difícil compreensão até para a população em geral. Talvez se nós tivéssemos leis mais simples, não é? E aí eu falo principalmente das leis processuais mais simples, porque o popular não entende o que é um processo. Ele, na verdade, o que ele quer é a resolução daquele problema. Para o popular, não importa muito se aquele processo vai ter citação, vai ter intimação, vai ter audiência de instrução, se a audiência é conciliatória. Para o popular, principalmente, ele precisa ser ouvido pela justiça e que o problema dele seja solucionado. Então, acredito eu que para que isso aconteça, não se faz necessário esse trâmite processual tão difícil, tão cheio de recursos, tão cheio de incidentes, tão burocrático que nós temos. Então, se você está me perguntando se acha necessário novas leis, principalmente novas leis processuais, para simplificar o processo e, por que não, enaltecermos mais uma vez o princípio da oralidade, como acontece no juizado especial. Porque o cidadão tem tanto que transcrever em palavras difíceis uma situação simples que está lhe incomodando, que está acontecendo. Eu acho fantástico o princípio da oralidade, do cidadão chegar até o juizado e dizer, olha, aconteceu isso, 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 e lá o técnico do juizado transcreve e transforma aquilo ali em processo. Então, acho que precisam de leis para acelerar esta prestação jurisdicional. Quanto, claro, à operacionalização da justiça, se faz necessário mais juízes, mais servidores. Pelo volume de processos que nós temos hoje, se torna praticamente impossível celeridade processual. Ter juiz com 2.000 processos, 4.000 processos, 6.000 processos, é impossível você exigir que um processo seja sentenciado em 1 mês, em 2 meses apenas. Então, acaba sendo uma justiça morosa. E a justiça morosa, ela não é eficiente. Com certeza. Muitas vezes ela deixa muito a desejar nesse aspecto. Mas melhorando essas leis processuais e diminuindo este número de processos, principalmente com criação de centros de conciliação, de arbitragem, assim nós teremos uma aceleração na prestação jurisdicional. Doutora Silvana, na sua passagem por Cajazeiras, foi professora da FAFIC, não é isso? Sim.
né? Acho que recentemente da FASP também, não é isso? Essa experiência no campo educacional, no campo didático, de ir, de dar aula, ter esse contato com os futuros advogados, com os futuros juristas, enriqueceu muito, ajudou muito na sua atuação como juíza, ou vice-versa? E aproveito outra pergunta, acompanhando de perto esses futuros juristas, eles estão sendo preparados na forma de vida? Veja bem, respondendo a primeira pergunta, claro, ensinar abre um mundo para o magistrado. Claro que não é a nossa função principal, a nossa é julgar. Tanto é que a nossa legislação, ela não permite que nós, juízes, exerçamos essas atividades de magistério diferentemente, sem poder se conciliar com a atividade jurisdicional. Entretanto, e eu sempre recomendo aos meus colegas, é uma forma de se manter atualizado, estudar todos os dias para preparar a aula e o mais importante, você ter um feedback, ou seja, como a justiça é vista pelas pessoas comuns, pelos estudantes de direito. E a oportunidade da gente partilhar o conhecimento. Eu sempre digo que o conhecimento, ele não pode morrer em nós. O conhecimento só tem sentido se ele é passado adiante. Se alguém escutar as nossas palavras e com isso construir novas resoluções de problemas. E eu questiono muito aqueles que são tão cultos a ponto de não conseguirem se comunicar com as pessoas. O conhecimento não tem sentido sem a comunicação. Então, uma aula é, na verdade, esse aprendizado de mão dupla. Nós passamos um pouco o conhecimento jurídico e os alunos nos passam um pouco o conhecimento de vivência. O que vivem em suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias, nas suas relações. Então, por isso a minha preocupação de não me ater apenas no interior do meu gabinete, entre portas fechadas, mas realizar também uma participação na vida social da comunidade. Um juiz que não entende a comunidade é um juiz altamente legalista e processualista, mas não distribui justiça. Para distribuir justiça é preciso conhecer a sua comunidade, os problemas que afligem esta comunidade. Eu estou até aqui com a camiseta, que na verdade estava participando hoje de um evento do Rotary Club de Cajazeiras, que se trata justamente da preparação de novos líderes na juventude, como através de palestras informativas sobre a droga e o tráfico de drogas, justamente que a gente estava falando agora anteriormente nessa entrevista, bem como sobre a importância da família como alicerce numa sociedade saudável. E é importante fazer esse esclarecimento à juventude, principalmente nós, juízes, que somos tidos como exemplos para tantos jovens, da gente mostrar essa proximidade entre o poder judiciário e as pessoas comuns, as pessoas do povo. A justiça existe para o jurisdicionado e não o contrário. Doutora Silvana, infelizmente a entrevista está muito boa, mas infelizmente somos escravos do tempo, claro. E nosso tempo já extrapolou. Eu quero fazer um jogo rápido com a senhora antes de finalizarmos a nossa entrevista. Eu faço alguma menção e a senhora fala aquilo que a senhora melhor lhe convém. Cajazeiras. Saudade. Família. Amor eterno. Dr. Judson Kildare. Amor imensurável. Um sonho. Justiça para todos. Um medo. Solidão. Se não fosse juíza, se não fosse da área jurídica, seria o quê? Professora, comunicadora, algo que pudesse falar um pouco de mim para os outros. Alguma mágoa de Cajazeiras, de alguém de Cajazeiras? Nenhuma mágoa, apenas aprendizado. O que gostaria de ter feito em Cajazeiras? Fiz tudo o que gostaria de ter feito. Se pudesse escolher um local nesse mundo todo, escolheria qual? O local com a minha família. Aonde fosse qualquer lugar. Indo para Mamanguape, próximo da família. Qual a recordação mais viva que você tem na sua infância? Junto à sua família? Junto à minha família, os momentos de refeição diária. Doutora Silvana, muito obrigado pela entrevista, muito boa, apesar de ser um pouco curtinha, mas foi muito salutar. E acredito que em nome de mim que faço a imprensa, do Diário do Sertão, da TV, da imprensa e da sociedade, agradecer a sua contribuição, a sua força que você nos deu nesse tempo todo e desejar boa sorte. Esperamos que um dia você possa voltar de novo a Cajazeiras. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada também pela atenção que foi dispensada aqui por todos vocês jornalistas. E quero dizer que Cajazeiras vai deixar saudades.
e também muito aprendizado, e sabemos que a cidade vai continuar crescendo com novos magistrados, uma nova forma também de lidar com a justiça através de novas mentes pensantes, e dizer que com certeza Cajazeiras será levada em nosso coração, meu e do meu esposo, e não vamos colocar isso como uma despedida, mas quem sabe um até breve, um até logo. Muito obrigada. Muito bem, boa sorte. Final do programa Interview de hoje. Amanhã estaremos com mais um entrevistado, será nosso amigo jornalista de Souza, Levi Dantas. Amanhã, às 6 horas, com mais um programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. A todos vocês, o nosso muito obrigado, boa noite, fique com Deus e até amanhã.